Salve, turma da capoeiragem! Estamos começando o 7º episódio do Pod Ginga Vadiando com as Ideias. Hoje eu tô aqui com o Tubarão, com o Fofão e com uma super fera da capoeira que a gente vai fazer um bate-papo hoje que vai ser surreal. Espero que vocês possam ficar aqui até o final aproveitando tudo que vai acontecer aqui hoje. A fera que a gente está aqui hoje para fazer esse bate-papo é o Mestre Corcoran do Grupo Guerreiro. Seja bem-vindo, mestre, ao Pod Ginga. Espero que a gente possa fazer esse bate-papo e construir muitas ideias legais sobre capoeira, sobre trabalho, sobre profissionalismo, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Beleza, beleza. Estamos aqui para contribuir nesse projeto maravilhoso aqui do Pod Ginga e vamos nessa. Vamos nessa. Nesse final de semana, né, a gente teve ali a movimentação da Confraria da Capoeira com o seminário Verdade. Capoeira Educação lá na FACED, né? Foi um Sim. bate-papo muito legal. A gente teve Falando professor do- Isadora, sim, né? Falando falando também das aulas infantis, PCD, então foi muito capoeira massa. educação, né? Capoeira educação. Inclusive o Podinga estava lá fazendo a cobertura desse evento, né? Vocês que ainda não seguem o nosso canal, aproveitem, curtam, compartilhem, comentem, ativem os sininhos para que vocês não percam nada do que está rolando aqui no nosso canal. Cheguem lá, olhem o que foi que aconteceu lá nesse bate-papo da confraria. Teve alguns recortes lá e o mais interessante, sabe o que foi desse bate-papo? É que a minha esposa Renata estava lá presente, né? E aí a Renata ficou meio assim de vez em quando, porque às vezes tinha uns embates, né? Mas embate saudável. Mas o legal é que todo mundo se respeitando, mas Sim. todo mundo trazendo a sua ideia. Não concordo, mas não concordo com respeito, né? Acho que isso é muito importante Massa. numa roda de diálogos, para que a gente possa construir ideias, E né? tem que ter, para ter conhecimento, você tem que ter um embate ali, né? Senão a gente não consegue assimilar um pouco as coisas, né, mestre? Sim, o confronto de ideias sempre é bacana. Porque o confronto de ideias aí capacita a gente de poder repensar Sim. e ressignificar o que a gente aprendeu, né? É muito bacana ressignificar o aprendizado. Porque a vida é ressignificação o tempo todo do mesmo aprendizado. Pense aí. Verdade. Eu não tava lá no evento, mas eu vi que foi top demais, tinha grandes profissionais lá, Sim. né? Quem foram as pessoas lá, os mestres que estavam na... Mestres antigos que teve lá, o mestre Tapuã estava presente, né? Teve o mestre Mestre Aristides. Eu vi que o mestre Daltro também estava Mestre com Daltro. pauta infantil, não foi? Isso. Mestre Daltro. Mestre Daltro. Tava o mestre Marinheiro lá também. Sim, do mestre Marinheiro. os Figura. griosos da capoeira lá. E o mais interessante é que eles estavam na plateia. E o que me chama a atenção, né? Que muitas pessoas hoje na capoeiragem têm dificuldade de tomar aula com alguém que seja mais novo, mas os mestres estavam lá na plateia assistindo, ensinando muito, porque quando eles entravam para trazer uma ideia, era realmente uma ideia muito impactante, mas ouvindo tudo que estava sendo falado. Então foi uma lição para todos que estavam lá, né? Isso é muito massa, né? Ver que a capoeira aqui de Salvador, a capoeira da Bahia em geral, tem grandes profissionais e esses eventos estão proporcionando, né, a galera a estar adquirindo conhecimento, a estar melhorando o seu nível de conhecimento. Isso é muito importante. E falar pra galera, né, que é da capoeira, abracem esses eventos. A confraria aí tá vindo com grandes eventos aí, top demais. Então o público da capoeira tem que estar ocupando esses espaços pra galera tá vendo a força da capoeira, né? Saber que a capoeira daqui da Bahia é muito forte, então a galera tem que se fazer presente nesses lugares. E programações free, não é? Nenhum tipo de investimento, a não ser o seu deslocamento de ida e vinda, então não tem o porquê as pessoas não participarem. Aproveitem toda a programação que está acontecendo na Confraria da Capoeira, porque são programações que são muito enriquecedoras. Inclusive, o Grupo Guerreiro esteve lá com a mestra Sapeca na movimentação anterior, também com Foi. muita gente lá presente. Oportunidade boa, teve o curso do mestre Bamba, o curso da mestra Sapeca e o mestre Duende também, né? Tava Sim, lá mestre presente, Duende. então foi uma troca de conhecimento. São 3 escolas de capoeira totalmente diferentes, né? De E filosofia, a de capoeira precisa de disso, estratégia, né? e é muito bacana você saber que a capoeira tem uma coisa muito interessante, né? A capoeira se comunica, né? A ancestralidade da capoeira é massa, elas se comunicam independente de que é aquela linguagem não verbal, né? A linguagem não verbal é a roda, né? O dia a dia, é o treino, é a roda, é aquela linguagem não verbal da capoeira
realmente reflete a capoeira de forma diferente. Por isso que eu acredito, sim, a gente às vezes fica muito nessa questão da capoeira enquanto luta, enquanto luta, enquanto luta, enquanto... E a capoeira é muito mais do que isso. Eu acho que um dos aspectos da capoeira é a luta, claro, foi o seu aspecto primordial de defesa, de resistência, de resiliência, mas ao decorrer do tempo a capoeira vai adaptando e criando vários aspectos culturais dentro da sua formação, que é muito enriquecedor. A gente não pode esquecer que a capoeira tem, dentro do seu processo, olha só, eu lembro quando eu era garoto e via as rodas de capoeira de rua. A capoeira de rua era uma arte cênica, cara. O cara pra pular, dar um salto, demorava, né? Fazia aquela encenação toda, botava uma corda. Era bem teatral, né? Bem teatral. Então, a capoeira tem muitos aspectos ali dentro dela que vai além da luta e às vezes a gente fica tão preso em um aspecto só da capoeira e perde a multiculturalidade que a capoeira tem. Acaba até diminuindo a capoeira a uma coisa só, Sim, né, velho? Sendo que a capoeira é muito vasta, né? Tem várias vertentes, várias coisas. Eu que vejo esse pode... esforço que as pessoas estão tentando de botar a capoeira no ringue e tal. Sim. Ótimo. Mas a gente não pode esquecer a capoeira também nos seus outros aspectos. Entendeu? Então a gente tem que entender que a capoeira, ela é múltipla. A capoeira é uma atividade que transcendeu o processo da luta. Ela, além de luta, ela é muitas outras coisas. Ó, quantos músicos saíram da capoeira? Inúmeros. Artistas também, artistas, cantores, sabe? Circo de Solé tem capoeira, né? Ginasta. Então a capoeira tem uma gama de oportunidades muito grande que a gente não pode tentar moldar ela a um aspecto só. E uma coisa interessante, né? Que a cultura é uma arte de transcendência, ela muda o tempo todo. E muitas vezes as pessoas ficam naquela coisa assim, não, a gente tem que manter a tradição. Gente, até as tradições mudam o tempo todo. A tradição muda. O mestre João Grande pegou o birimbau do Berra Boi e botou no meio, mudou a tradição. E hoje várias pessoas seguem o que o mestre fez há pouquíssimo tempo. Quer dizer, as tradições, elas vão sofrendo influências também com o decorrer do tempo. Não tem jeito. Então a gente tem que entender o seguinte, a capoeira é um processo histórico, cultural do nosso país, porque é através dessa vinda dos negros para cá na condição de escravo, que eles foram traficados para o Brasil, eles aqui têm que se adaptar a uma nova cultura, eles têm que se adaptar à cultura entre africanos de dissidências diferentes que se encontraram aqui, de linguagens diferentes, de comportamentos diferentes, e criou esse sincretismo hoje que é a capoeira. A capoeira é uma simbiose de várias culturas de monda da africana. Porque a gente, quando fala da África, a gente fala da África como se a África fosse um país, um continente, né, cara? Entendeu? A capoeira é um continente. Você vê que o continente africano tem múltiplas culturas, e aqui várias culturas teve que conviver, se relacionar. Tribos até rivais. Rivais, né, vieram e chegaram aqui, tiveram que conviver de forma harmônica e tal, para sobreviver. E quem disse que foi de forma harmônica? Muitas vezes conflituosas, né? Porque é dos conflitos que geram novas resiliências, é dos conflitos que geram novas propostas de vida, e acho que foi isso que a capoeira se abasteceu a vida toda para ela ser essa atividade tão atraente ao público, né? Porque é um estudo muito longo a capoeira, enquanto sua origem, enquanto as suas percepções, a corporeidade do capoeirista, né? É tudo muito místico, né? Não sei se vocês tiveram essa sensação, quando a gente entra na capoeira é um mundo, é uma sociedade dentro de outra sociedade. Verdade, é um outro mundo. Outro mundo. É um outro mundo. A capoeira tem uma sociedade ali instalada dentro delas que para você atingir determinados degraus, você tem que passar por algumas etapas, reconhecimento e valorização. Então ela é uma sociedade dentro da sociedade.
A gente tem até que ter cuidado para quando a gente está dentro da capoeira assim, que a gente se envolve tanto na capoeira, a gente não entende, a gente entender que a capoeira faz parte de uma sociedade maior também. Verdade. Que a gente às vezes pensa que a luta tá só dentro da capoeira, né? Tanto que a gente passou por momentos na capoeira que os confrontos capoeirísticos eram muito acirrados, né? Verdade, E, verdade. a gente se confrontava muito entre nós mesmos, os capoeiristas. Disputa mesmo tribal, né? De espaço, de valorização, de um querer afirmar a sua capoeira em relação à capoeira do outro. E a capoeira hoje já não vive mais essa ideia, Já né? não é tão necessário. Já não é tão isso, necessário e ela está tendo que se adaptar a uma outra necessidade. A gente tava falando isso aqui em um dos episódios, né? Eu até comentei sobre isso, eu falei assim, ó, gente, a capoeira, ela tem uma política que é dela. É a política da capoeira que só quem entende é quem é o capoeira. Porque quem vê de fora, o admirador da capoeira, ele vai olhar pernada, ele vai olhar salto, mas quando você entra para esse mundo da capoeira, você percebe que você tá realmente pisando em um novo lugar. Novas ideias, novas cabeças, você vai perceber a divergência de ideias, de grupos para grupos, de filosofias, de graduações, de capoeiras, de estilos, que acaba tornando essa diversidade muito grande, né? Capoeira, até na própria movimentação da confraria da capoeira, eu estava refletindo comigo lá, né? Nós tivemos ali 3 vivências, né? A professora Isadora falou sobre capoeira educação, o mestre Humberto Muralha falou sobre capoeira PCD e o mestre Daltro falou sobre capoeira infantil e eu, quanto especialista em treinamento de alta performance, estava, caraca, são temas totalmente diferentes. E eu não passei em nenhum desses temas, mas eu entendo, mas é explorar o que a capoeira pode fazer, né? Que é o que o senhor estava falando. Às vezes as pessoas se fecham muito na capoeira só luta e esquece de explorar a quantidade de coisas que a capoeira pode oferecer pra gente, né? Isso é impressionante, né? Principalmente quando falou sobre a capoeira infantil, né? Que a gente, às vezes, tem uma mente meio fechada, que fala assim, pô, não quero pegar esse tipo de criança, porque tem aquela idade e tal. E eu comecei um trabalho agora, onde a maioria dos meus alunos é de 1 a 5 anos. E eu tinha um olhar assim, poxa, como é que eu vou trabalhar com essas crianças? E lá conseguiu abrir a minha mente sobre esse trabalho, de saber realmente como tratar uma criança, como começar ali com a musicalidade. Foi algo realmente muito enriquecedor ali. Você vê que nessa idade aí que você falou, de 1 a 5 anos, a capoeira é totalmente sensório motor, né? Sim. Ela está relacionada com a musicalidade. Se você não conseguir, se você não entender que naquela idade ali você tem que trabalhar os aspectos musicais para que a criança se estimule a fazer atividade, não vai. O sensório motor ali fortíssimo da capoeira infantil. Bate-papo vai ser bom, vai ser bom. Então, galera, começando de fato agora aqui esse bate-papo que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito sobre ele. Mestre Corcoran, conta um pouco pra gente sua história de capoeira. O que foi que te motivou a entrar na capoeira? Como foi a sua trajetória? O senhor que é formado em educação física com diversas especializações da área, como é que isso colabora com a capoeira? Conta um pouco pra gente isso. Massa. Olá, gente. É uma história longuinha já, viu? Eu comecei a capoeira em 1987. Eu tive a oportunidade de começar a capoeira com o mestre Lázaro lá em Itapuã, no clube da aeronáutica da Vila dos Sargentos, que é o Clube Caças Pinaúna. Foi aquele processo da avalanche da capoeira, sabe? Nesse período aí final da década de 80 que eu tive acesso à capoeira, a capoeira de uma forma em geral em Salvador era muito lotada de adeptos. Então o mestre começou a dar aula lá, o clube logo encheu de pessoas para dar aula. Eram 100 pessoas treinando na academia do mestre nesse período, 2 turmas. Começava às 6 horas da tarde e terminava às 10 horas da noite. A gente tinha aula de capoeira todos os dias praticamente. Até sábado de manhã a gente tinha atividade de capoeira. Então foi aquele processo de encantamento da capoeira. Eu fui mais levado pelos colegas da escola. A escola que eu estudava, a galera toda morava ali na vizinhança ali do clube, ali em Itapuã. Então todo mundo começou a entrar, eu também fui para capoeira. Aí chegamos lá na capoeira no clube e a gente começou a ter contato, né? Na verdade é o seguinte, nesse período
era muito comum a gente tentar entrar em uma luta. Numa atividade de luta, ou era karatê, ou era capoeira, judô. Eu me lembro até que muita gente ali próximo de mim treinava karatê. Aí eu fui dar uma aula de karatê, não gostei. Aí quando eu fui na capoeira que eu vi lá os movimentos acrobáticos, meu irmão, que eu falei, rapaz, como é que esse cara faz isso com o corpo aí, velho? É muito louco isso aí, isso é doido. É uma habilidade motora, eu acho assim, essa corporeidade da capoeira é muito sedutora, né, bicho? Sim. A corporeidade da capoeira é muito sedutora, aí as rodas, aí o instrumento, a musicalidade. E aí eu entrei na capoeira, ruim, cara, comecei na capoeira ruim demais, velho. Ruim, sem flexibilidade, duro. Aí a gente vai lá, vai treinando devagarzinho, fui começando, indo pouco a pouco. E aí a capoeira vai encantando a gente vai seguindo nossos caminhos e vai. Agora sim, é uma coisa muito interessante, é uma capoeira pela capoeira, sabe? Sem muito compromisso, sem muita ideia de... essas ideias que a gente tem hoje de estilo, de regional, de Angola, de contemporânea, não tinha isso. É capoeira. Era uma calça de açúcar, uma camisa branca e treinava. O mestre dava aula ali dele, é uma aula que, assim... Eu entro na capoeira num momento que o aspecto físico da capoeira, o treinamento físico era muito militarizado. Polichinelo, abdominal, apoio, flexão, correr e tal. Capoeira a gente ia treinar, acho que era 1 hora de física. 1 hora de física e o finalzinho, os golpes da capoeira, benção, martelo, chapa, queixada, aí vai embora, cocorinha, resistência negativa, rolê, essas coisas. Mas assim, eu me lembro muito que era muito físico, era uma capoeira muito física, né? A capoeira muito física e... assim, aquele aspecto pedagógico do ensino, tal, aquela progressão pedagógica era uma coisa que não existia muito naquele processo. Vamos supor, como é que faz um macaco? É assim, ó, pum, o cara dava um macaco e falava assim, é assim, bota a mão pra trás e joga o corpo pra cima. Então era olha pra mão. Uma capoeira muito visceral, cara, era uma capoeira bem orgânica, né? A gente vê hoje aí falando em várias coisas na capoeira. A capoeira já tinha isso tudo desde a sua formação. Aí as pessoas agora dão nomes para as coisas, mas a capoeira é um processo extremamente orgânico. É um processo de descoberta de você com você mesmo, né, bicho? Eu me lembro que cada vez que eu conseguia realizar um movimento da capoeira era uma descoberta. Era uma descoberta... E é uma descoberta ímpar, porque só você mesmo pode conduzir o seu corpo naquele movimento. Só você pode descobrir a forma mais fácil de o seu corpo realizar aquele movimento. Não tem mecanização, né? Às vezes a gente vê essa ideia da capoeira assim, bem, todo mundo conseguindo fazer as mesmas coisas juntos e tal, iguais, mas o gesto corporal é muito singular, velho. O gesto corporal depende muito de sua origem, de sua formação motora enquanto na infância, de onde você veio, de que tipo de pessoa que você foi criado. Então é muito difícil. É mesmo a herança genética, né, mestre? Herança genética, essa capacidade de flexibilidade que nem todo mundo tem e tem uma limitação genética sobre isso. Então a capoeira tem essa capacidade. Então foi aí que eu comecei. Quando foi em 1994, eu entrei na universidade para fazer o curso de educação física. Caraca, imagine. Eu entrei na universidade em 1994. Eu tenho uma história parecida de quase todos os capoeiristas. Minha mãe empregada doméstica, a gente pouca condição financeira, uma vida bem difícil e tal. E eu ali na guerra, tentando fazer as coisas. Me formei em eletromecânica antes no ensino médio. Aí quando eu fui trabalhar na eletromecânica, bicho, eu entrava na fábrica, pegava o buzu para ir para a fábrica às 5 horas da manhã e saía de lá às 6 horas da noite. Eu falei, bicho, não dá para viver isso aqui não. Eu fui criado em Itapuã, na beira da praia, velho. Liberdade né? Aquela sensação de liberdade, eu me senti preso ali naquele processo ali da minha vida. Aí eu falei com minha mãe, poxa, minha mãe, eu acho que não dá pra mim não. Ela falou, mas você formou, não sei o que. Eu falei, minha mãe, eu vou
vou tentar fazer faculdade de educação física, eu quero fazer alguma coisa que eu tenha liberdade, a capacidade de fazer, trabalhar com o corpo, coisa que eu gosto. Aí, em 94 fiz a faculdade, sem grana, normal, passei na Católica, que era paga, dei entrada no crédito educativo na época e consegui o crédito educativo. E aí comecei a cursar a universidade. Em 95 eu me formei na capoeira. Assim, quem era da Palmares ali daquela época sabe que a graduação não era uma coisa muito importante dentro da Palmares. Às vezes você passava 5, 6 anos na vez na segunda corda, na segunda cordel. Eu passei por isso. Então não tinha muito esse critério que a gente tem hoje na capoeira, né? Que é estabelecer quantificação de aprendizado com a graduação. Não tinha muito isso. Então, eu passei 6 anos no cordel amarelo e aí o mestre me formou em 95. E aí eu tive a grande oportunidade de viajar com o show folclórico dentro da universidade. Porque eu tenho um padrinho de capoeira, que é o mestre Henrique, que é um aluno direto do mestre Nô. E ele me indicou para fazer uma audição de show folclórico. Eu fui fazer a audição, eu passei. E a primeira viagem que eu fiz, eu fui para Grécia. E foi em 1996. Eu fui para Grécia para fazer... Só uma dúvida que muitas pessoas hoje talvez não saibam o que é uma audição de capoeira, né? A audição era um sistema avaliativo que tinha pessoas ali para avaliar sua performance, para saber se você tinha condição de fazer shows dentro da capoeira, né? Isso, exatamente. Porque era um show folclórico. Dentro do show folclórico tinha a figura do capoeirista, tinha um dançarino, tinha os tocadores, né? Era uma equipe, né? Era uma equipe. Aí eu tive essa oportunidade, fiz a primeira viagem, fui para a Grécia. Aí da Grécia a gente teve que ir para a Espanha, porque a Baiatussa estava precisando de uma equipe na Espanha. Aí deslocou a gente da Grécia para a Espanha. Quando chegou na Espanha, em Barcelona, a gente fez outro show. Vários shows a gente fazia, na verdade, não era um show só. Aí eu conheci lá, dentro desse período, eu conheci um representante do show folclórico da Baiatussa. Aí ele me viu na atividade de show folclórico, perguntou se eu não teria vontade de ser exclusivo da Baiatussa na época. Aí até Dart o nome dele. Zart. Ele falou, Corcoran, quando chegar em Salvador, a gente vai conversar. Aí quando chegou em Salvador, ele me ligou, telefone normal, não existia celular. Ligou pra mim lá e falou, Corcoran, passa aqui na Baiatussa. Aí a gente quer fazer um contrato com você aqui pra você ficar, tipo, fixo aqui com a gente, nas viagens de América Latina. Aí eu falei, mas eu viajo lá pra Europa, o dinheiro é melhor. O dinheiro era melhor. Aí ele falou, não, quando você estiver na Europa, você indica alguém pra fazer a América Latina. E pronto. Aí nessa eu fiquei na Baiatussa, cara, até 2002, 2003, uma coisa dessa. Bastante tempo. Fiquei muito tempo viajando. Todo ano a gente viajava, assim, uns 3, 4 viagens por ano, eu sempre fazia. Me formei em 98 em Educação Física. Aí, em 95, eu já comecei a dar aula de capoeira. Eu tinha um trabalho eu comecei a dar aula de capoeira na academia de karatê em Itapuã. Depois fui pro condomínio. Era o momento da avalanche dos condomínios. Você dava aula no condomínio, meu irmão. Era fácil ter aluno, era muito aluno. Eu acho que eu botava 50, 70 alunos treinando no condomínio, numa quadra poliesportiva. Aí a gente começou... Aí fui pra escola, comecei a dar aula pra criança também nesse período aí de 95, 96. Dentro da universidade, aprendi a fazer projeto dentro da universidade, né? Eu me lembro até que eu tinha um amigão da gente lá, Jefferson, ele era da Topázio, ele já tava na universidade antes da gente. Aí Jefferson falou, Corcoran, rapaz, eu peguei aqui com o professor Amanha Massa pra fazer um projeto pedagógico pra gente levar nas escolas. Aí eu peguei com ele, a gente começou a estudar, para poder construir o projeto, né? Aí a gente construiu o projeto e levava na escola, na cara e na coragem, velho. A gente ia levando em várias escolas, e aí foi que eu fui entrando nas escolas, conseguindo dar aula de capoeira nos lugares. Eu me lembro que no período do Aeroclube ali, que tinha, né? O Aeroclube ali tinha um espaço que eles cediam muito, tinha muita atividade de capoeira. Pô, você é doido, velho. Batizava 200 crianças ali no Aeroclube. Nesse trabalho de colégio infantil. Aí me formei em Educação Física, montei uma academia de musculação com Sapeca. Tive uma academia de musculação por uns 5, 6 anos no Clube Campomar.
Passei na universidade, eu passei no concurso público do Estado, eu sou professor de Educação Física do Estado, professor das escolas particulares, dei aula em várias escolas particulares, Sacramentinas, Ângulo Brasileiro, sou do Colégio Integral até hoje, dou aula no Comea, trabalhei muito capoeira. E seu apelido Corcorã? Por causa de que esse apelido Corcorã? Meu apelido Corcorã vem daquela novela Que Rei Sou Eu, que tinha um bobo da corte, que era o ator Estênio Garcia, que fazia o papel de um bobo da corte, que ele era tipo um infiltrado um infiltrado político lá, para captar coisas da corte e levar para a rebelião fora. E ele fazia um papel de bobo da corte. E ele ficava dando pirueta na novela, né? Tinha umas partes que ele dava umas cambalhotas que o bobo da corte faz isso. E eu na escola, bicho, eu não parava de ficar dando movimento no colégio o dia todo. Aí meus colegas começaram a me chamar de Corcorã. Vem cá, esse cara parece um Corcorã, não para de ficar de cabeça para baixo, cabeça para baixo, cabeça para baixo. Foi pra capoeira. Meu apelido na capoeira era Léo, que é meu apelido de infância. Aí eu ganhei o apelido Léo Corcorã. Aí com o tempo ficou só o Corcorã. E o senhor também é casado com a mestra Sapeca, né? Que é mestra também. É uma família capoeirista. É o mestre Corcorã, a mestra Sapeca, a filha também é capoeirista, Dandara. Como é que foi esse processo aí com a mestra Sapeca? Conheceu ela na universidade? Conheci Sapeca na universidade. Ela entrou no mesmo ano. Aí quando teve a matéria capoeira, a gente começou a ter mais contatos. Sim. A capoeira da Católica teve uma coisa que foi muito interessante. Dentro da Católica, naquele período da década de 90, estavam todos os capoeiristas de Salvador. Grandes expoentes da capoeira de Salvador eram estudantes da universidade. Balão fazia engenharia na universidade nesse período. Uma galera do Mestre Ferreira estudava na universidade. Eu estava lá, uma galera do Esquiva estava lá, uma galera do Porto da Barra, uma galera da Topázio, uma galera do grupo dos ninjas da Cidade Baixa também estava lá, galera de Zambi também estava lá, do Mestre Zambi, tinha gente do Mestre Bamba também fazendo universidade. Então o que acontecia? A capoeira tinha várias rodas de capoeira, muito. E lá embaixo, no ginásio, tinha um tatame da ginástica olímpica, que ficava a gente treinando a tarde inteira lá, bicho. Então a gente treinava salto, movimento, o professor de ginástica olímpica lapidava nossos movimentos lá de salto, então a gente treinava muito. Foi um período, Duende tava lá, Cristal tava lá, Hélio Xarel era professor de ginástica analítica, Mestre Saci era professor da cadeira de capoeira. Então, Odilon Góes também estava lá na época, que é o mestre Odilon, também estava na época lá. Então a gente tinha era assim, várias rodas, e as rodas da Católica, a comunidade da capoeira toda ia. Então era um grande encontro de pessoas da capoeira ali. E a partir dali, as rivalidades da capoeira começaram a ser diluídas. Por quê? Porque nós convivíamos de grupos diferentes dentro da universidade. E na convivência a gente falou, pô, bicho, a gente tinha uma relação complicada com esse grupo e esse cara é tão gente boa, entendeu? Então, a gente começou um a frequentar a academia do outro. E aí a gente foi começando a diluir essas rivalidades que a capoeira tinha. Entendeu? Foi nesse período aí da Universidade Católica que essas rivalidades começaram a se diluir. Pense num ambiente que tinha todos os representantes da capoeira de Salvador, tinha ali naquela região, naquele espaço físico ali. A importância, né, do ambiente educacional até nisso, né, e de estreitar os laços, né, você vê que dentro da universidade vocês foram se aproximando e muitas vezes a aproximação foi conflituosa. Teve conflito, tinha briga lá, a coisa da capoeira, da roda, acontecia normal, como se fosse a roda da rua, a roda normal. Eu não gostava de você, a gente se pegava na roda, o outro não gostava do outro, se pegava na roda, sempre teve, normal. Como a capoeira sempre funcionou na época. E tinha rivalidades incríveis que até esse confronto foi fazendo que a rivalidade fosse diluindo e a pessoa vai conhecendo o outro.
Às vezes você conhece só a figura do capoeirista, depois você conhece o ser humano e você fala, pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O capoeirista, assim, aquela persona que a gente cria da pessoa, não tem nada a ver com o que a pessoa realmente é, né? A gente cria a gente cria uma imagem de uma pessoa como se ele tivesse vários atributos que, na verdade, o ser humano dele não tem. Então ali a gente foi destruindo, construindo, reconstruindo outras formas de se relacionar e foi super positivo para a capoeira. Pegando um gancho até no assunto que o senhor falou aí sobre as escolas, sobre as crianças, né? A gente conversou até um pouquinho antes, né, mestre? O senhor procurou e procura até hoje estar estudando para estar com esses métodos sempre atualizados, né? Sobre aulas infantis, aulas de adultos. Conte um pouquinho Na verdade, eu sou professor de educação física, né? E eu trabalho com educação física. Então, essa questão da atualização, para mim, é uma coisa que eu não tenho como fugir. Sim. É constante. Até dentro da rede privada de ensino. E se você não tiver atualizado, você perde mercado, né? Você vai sair. Então, a gente se atualiza o tempo todo para trabalhar nessa questão aí da infância. O interessante, assim, quando você vai trabalhar com a capoeira infantil, é você primeiro, de antemão, conhecer o ambiente que você vai trabalhar. Com a proposta pedagógica daquela escola que você está tentando entrar. Porque a gente tem várias propostas pedagógicas de escola. Tem tradicional, tem construtivista, Sim. tem interacionista, entendeu? Então, quando você vai para uma escola, você tem que entender mais ou menos o produto de capoeira que você vai vender ali. Você não pode chegar com a capoeira que você quer naquele ambiente que você está trabalhando, porque você é um prestador de serviço. Você tem que prestar um serviço que aquela instituição precise do serviço que você está prestando. E acho que um dos grandes problemas do capoeirista captar esses mercados é exatamente ele entender que esse mercado é um mercado seletivo. Né? Não é um mercado para todo mundo, é um mercado para o cara que se capacita para aquele tipo de mercado. O interessante da capoeira, que eu falo para todo mundo, é que a capoeira se encaixa em qualquer tipo de proposta pedagógica. A capoeira é muito múltipla. Então, o que você precisa é fundamentar pedagogicamente a capoeira que você está levando para lá. Entendeu? Então, você tem que entender que, você me falou, né, que está trabalhando com criança de 1 ano de idade até 5. 1 e 2 anos é uma proposta, 3 e 4 é outra proposta, 5 e 6 já é outra proposta de capoeira. Você não pode dar a mesma aula de capoeira para o G1 e G2 que você vai dar para o G3 e para o G4. As fases de desenvolvimento são totalmente diferentes. Aí vem Piaget, vem Vallon, vem Vygotsky, entendeu? Né, a importância de você... O capoeirista estar se capacitando para estar ocupando esses espaços, né? Como o mestre falou, o mercado até tem, mas você tem que estar preparado para chegar na escola. Qual é a proposta da escola? Você tá inserido nessa proposta para você estar trabalhando de uma forma legal, tá? Porque às vezes tem muita gente que fala, né? A prática da capoeira é o mais importante. É o mais importante, mas se você não se capacitar, se você não buscar conhecimento, você vai ficar fora, infelizmente. Como o mestre falou, o mercado é seletivo. Ele vai selecionar as pessoas que estão adequadas a estar ocupando aquele espaço. E você tem que ter uma coisa muito importante. Você tem que estar o tempo todo mexendo na sua metodologia de ensino. Sim. A sua forma de transmitir a capoeira, você tem que ir adequando com o passar do tempo. Eu acho assim, e isso não é uma coisa só para capoeira na escola, isso é para uma capoeira de qualquer ambiente que você for dar aula de capoeira. A metodologia de ensino do capoeirista, ela tem que estar mudando o tempo todo, se adaptando às novas tendências. A gente vivia em um mundo, hoje a gente vive em um mundo globalizado. Sim. As informações são muito mais fáceis do que antigamente. Para eu praticar, para eu poder executar um movimento, eu tinha que ver alguém fazendo em algum lugar. Muitas vezes a gente viajava para outro estado e vinha com aquela informação de outro estado para poder executar um movimento, ficava treinando na praia. Hoje você vai ali no YouTube e tá tudo lá, cara. Acesso à informação era mais difícil. Sim, e foi o que a gente estava até comentando esses dias, né? Na nossa época, não é tão longo igual a do senhor, né?
Eu sou de 97, mas antigamente a gente não tinha como pegar na internet. Sim, Ou a gente ouvia o CD, eu sentava ali para aprender o que que o mestre estava tocando ali, Verdade. para poder chegar na hora do exame e só falava, ó, toca isso aí. isso. Eu me lembro que na minha época, quando saiu o videocassete, meu irmão, Sim. a gente teve acesso às fitas dos batizados de outros Sim, estados, né? sim. A gente passava horas ali assistindo para poder ver aquele material diferente e tal. Então, Hoje tem YouTube, hoje né? tem Hoje YouTube, tem- pô. Hoje, e assim, a motricidade humana hoje Sim. evoluiu muito. Uma coisa mais que o senhor falou que me chamou a atenção aqui, que eu presenciei isso acontecer até com uma pessoa que a gente conhece da capoeiragem, né? Uma pessoa que eu considero ser uma boa profissional da área. Só que essa pessoa ela estava dando aula em uma escola, né, de nome durante muitos anos, não buscou a especialização, não buscou, né? Eu costumo dizer que para que a pessoa dê aula de capoeira ela não precisa ser graduada em educação física, mas ela precisa correr atrás do conhecimento para poder ensinar, que é o que o senhor estava falando. Em um determinado momento, a escola, por ser uma empresa, de fato, pegou uma pessoa mais jovem, que não tinha tanto tempo de capoeira quanto essa pessoa, demitiu essa pessoa e colocou essa mais jovem, mas que essa pessoa estava se formando em educação física, inclusive estava se formando e terminando uma pós simultaneamente. E aí essa pessoa veio conversar comigo, poxa, Elástico, como é que a escola me demitiu? Eu estava 20 anos lá trabalhando, conhecia todo mundo, e eu conversando, né, com algumas pessoas, eu cheguei a essa conclusão, eu falei, mas ela saiu porque ela não se capacitou. Nenhuma empresa, nenhuma delas vai querer um funcionário que fique anos sem buscar conhecimento, sem trazer uma metodologia nova, sem se inovar, né, mestre? Que é isso que o senhor estava até falando, o senhor tem, além de várias pós, está fazendo um mestrado, que é importante, que isso agrega o valor, de fato, que a capoeira hoje busca e precisa, não é? É porque formação continuada é uma coisa que precisa em qualquer área do conhecimento. A capoeira é uma área de conhecimento. É uma área de conhecimento um pouco diferente, por quê? Porque ela é uma área do conhecimento que vem da cultura. Mas a partir do momento que ela começa a ser comercializada, a capoeira é um comércio, né? Então, a partir do momento que ela virou um comércio, você tem que se adaptar ao processo comercial que a capoeira tem. Sim. Se você ganha dinheiro com a capoeira, se você tira recursos financeiros através da capoeira e tem uma empresa por trás que você presta esse serviço, a empresa vai te cobrar alguma coisa, né? E essa alguma coisa possa ser que não seja só capacitação, mas seja a oratória melhor da pessoa, entendeu? Vai cobrar. Vai cobrar. Eu lembrei dessa história quando nós falou da oratória. Lembra do caso que eu te Sim. contei? Eu fui para um evento, né, de capoeira aqui em Salvador, isso já tem alguns anos. E eu me lembro que o mestre que estava dando aula nessa escola, ele, por consequência, acabou falando algumas coisas erradas. Não foi o público da capoeira que julgou. Eu estava do lado quando eu ouvi dois pais falando, eu já tinha até comentado com você, né? Ele falou assim, caraca, eu coloco meu filho na escola para ele aprender a ler e escrever e vem o mestre capoeira e desconstrói. É uma escola de Sim. Nível né, alto, de sim. nível alto. Então, muitas vezes as pessoas acabam entrando nesse julgamento, mas a capoeira, o pessoal não valoriza a capoeira. Às vezes eu acredito que é o capoeirista que não está se valorizando quanto profissional, porque o pai, a mãe que está ali pagando a escola, ele não quer saber da valorização da capoeira, ele quer saber do filho dele, que ele está pagando a mensalidade cara e ele quer que o filho dele aprenda. E às vezes quando ele pega uma gafe dessa, muitas vezes que não por culpa da pessoa, né, pela consequência da vida, ela não busca esse conhecimento, mas que ela perde uma oportunidade porque aquele processo ele é mais duro, ele é mais radical, ele é mais cobrador, né, do capoeirista. Então ele precisa estar muito bem preparado para poder, quando chegar essas oportunidades, ele tá assumindo e fazendo um bom trabalho, né? É porque assim, a capoeira dentro do ambiente escolar enfrenta alguns intempéries. Um dos intempéries é o planejamento. Você tem que fazer planejamento de aula, objetivo,
qual o procedimento que você vai usar na sua aula, qual a atitudinal daquela aula. Então, são coisas que é um conhecimento técnico que você adquiriu para poder fazer. Então, esse conhecimento técnico que você adquire precisa de capacitação. E é uma coisa até que a gente tava conversando, pegando esse gancho aí de elástico, né, mestre? Que assim, muitas vezes o pessoal tem até uma outra visão também, né, de falar assim, ele só conseguiu por causa disso. Mas não só conseguiu porque ou é formado em direito, é formado não sei o quê. Não é a questão como o senhor falou, né? A gente não generalizando todos, ao ponto de vista, né? A gente não ficou sentado sem procurar conhecimento. Porque não precisa você também estar numa sala de aula para poder estar atualizado ou estar com a fala boa. Mais uma leitura. Sim. Eu acho assim, a gente tem nós capoeiristas temos um entrave, né? Sim. A gente tem o antigo, que não teve a oportunidade do estudo. O antigo não teve a oportunidade do estudo. A gente tem um novo que não buscou o estudo, que também é um problema quando você tem uma nova geração que não busca essa evolução. E você tem um quantitativo de capoeiristas hoje que são formados e são capacitados. Então, no mercado de trabalho, esse especificamente que eu estou falando, os capacitados vão pegar mais fácil. Sim. E aí, assim, aquele que detém um conhecimento ao qual a gente se alimenta, porque a gente se alimenta da ancestralidade, a gente se alimenta do saber popular. O saber que a gente tem é o popular. Só que a gente consegue, através da academia, explicar como é que funciona esse conhecimento. Entendeu? E transmitir. E muitas vezes a pessoa que transmite, ele transmite de sentimento, ele transmite de emoção, ele transmite do dia a dia, mas ele não tem capacidade ainda de transmitir aquilo tecnicamente para que uma equipe pedagógica entenda, para que uma coordenadora da escola entenda. Você explicar para uma direção da escola que a capoeira consegue trabalhar vários elementos de desenvolvimento psicomotor, social, emocional e afetivo da criança, só essa palavra aí, já pensou? Para uma pessoa que não teve essa oportunidade, acesso a esse estudo, informação, né? essa informação, você explica isso para uma coordenação de uma escola, a escola vai falar, poxa, a capoeira realmente é muito rica. Você falar para a coordenação, olha, a capoeira consegue trabalhar com instrumento, com encenação, com gesto corporal, com a defesa pessoal. A capoeira consegue trabalhar com as emoções, faz controlar preservação do corpo do outro, entendeu? Todas essas possibilidades que a capoeira tem, você fazendo dentro de um planejamento isso, esmiuçadinho e explicar. Você pegar uma letra da capoeira, da música da capoeira e explicar o porquê daquela música para uma criança. Tem várias músicas que são próprias da capoeira, que são extremamente lúdicas por si própria, né? Ira, eu sou mais a capoeira. A capoeira é uma letra musical fácil para a criança reproduzir, desenvolve a fala, desenvolve ritmo, entendeu? E você vai explicar ali no seu planejamento de aula, trabalho de musicalidade, pá. Então é difícil para uma pessoa que não teve essa informação. É difícil para a gente que teve a informação. Porque eu sou uma pessoa que estou envolvido na área da escola, mas o cara que está envolvido na área técnica da educação. Quem é o tecnicista? Eu sou o pedagogo. Eu me coloco na condição de pedagogo aqui quando eu estou dando aula na escola. Quando eu estou na escola, eu estou na área de linguagens. Quando eu estou na tecnicidade, eu estou na área de saúde.
Que é mais a minha parte. Não é isso? São áreas diferentes. E é a mesma capoeira. Sim. Interessante que o mestre fala isso aí, né? Me chama a atenção porque eu, por ser dessa área mais tecnicista, eu já tenho um olhar Mais clínico. mais diferente, né? De uma outra direção. Antes de até puxar esse gancho, olha como é interessante a gente estar preparado para o momento, né? Foi uma dessas oportunidades por estar preparado que nós aqui do Podginga conseguimos um patrocínio muito legal, né? Que foi do Data Fusion, que é uma empresa que trabalha criando aplicativos e que acredita na capoeira, investe na capoeira, né? Graças a eles é que a gente está aqui hoje. Então, os nossos agradecimentos à empresa Data Fusion por estar oportunizando a gente em estar realizando um podcast como esse, está trazendo tanto conhecimento, né? E aí, trazendo esse gancho que o mestre está falando, olha como é interessante. O mestre fala sobre a questão da área pedagoga e eu já trago outra análise, né? Eu em uma das conversas com... Eu gosto de citar esse exemplo porque ele é muito interessante. Com o mestre Bolacha, que é um mestre que eu admiro muito na capoeira, ele teve uma fala, e eu gosto de trazer essa fala, porque ela para mim foi impactante e ela me fez analisar muitas coisas sobre as minhas metodologias de aula na capoeira, né? Ele falou assim, não em um tom de crítica, mas ele falou, a capoeira é um treinamento funcional primitivo, mas quando ele falou isso, ele não falou no sentido de crítica da capoeira, ele falou é porque nós exploramos justamente o que a gente estava falando antes, a parte luta, a parte combate da capoeira, e a capoeira é tão rica que se a gente for parar para estudar, a gente vai perceber que ela tem muito mais benefício, e aí eu fiquei na cachola em casa, eu fiz, o que é que o mestre quer dizer com isso? E aí, biomecanicamente, eu comecei a analisar os movimentos da capoeira, a chegar ao ponto de concluir que todas as esquivas da capoeira ou são variações de agachamento ou são variações de flexão de braço. Olhe como muda uma análise para outra. Da minha linha de trabalho para a do mestre e a mesma formação acadêmica, a gente está falando da mesma arte de linhas totalmente diferentes, né? A capoeira é uma ginástica natural. De fato. A capoeira é uma ginástica natural em todos os princípios. A capoeira começa de acocorado, né? A posição de cócoras, que é a cocorinha, a negativa, a gente começa de baixo para cima a capoeira não é de cima para baixo. Sim. Né? Qual a primeira coisa que a gente aprendia na capoeira? Cair. Né? A capoeira trabalha essa simbologia e cair não caindo, que é a negativa, né? A capoeira te ensina a cair não caindo. Então a capoeira é extremamente natural, é uma ginástica extremamente natural. Seus movimentos não são movimentos que têm uma estética obrigatória. Preserva a integridade. A corporeidade de cada um. Entendeu? Ela não tem uma obrigatoriedade. Se eu botar todo mundo para gingar aqui, todo mundo ginga diferente. Parecido, mas não é igual. A capoeira tem estéticas. Tem grupos, tem escolas que têm estéticas. Mas, assim, tem estéticas que são aprendidas sinestesicamente. É o dia a dia que faz aquela estética acontecer. Não é obrigatório, nem a mecanização do movimento. Quando você mecaniza o movimento da capoeira, aí você não preserva os princípios biológicos das pessoas. Porque se um é mais flexível, não vai ter condições de fazer a mesma mobilidade de um cara mais flexível. Sim. Entendeu? Então, quando você mecaniza demais o processo da capoeira, promove lesões, desgastes desnecessários. Então, biomecanicamente, a capoeira tem que ter uma liberdade poética de treinar. Perfeito. Entendeu? Biomecanicamente, eu tenho que entender que certas coisas que aquele indivíduo faz na aula é uma adaptação do que a corporeidade dele permite. Que não vai ser o que eu quero. Vai ser o que eu consigo entender que ele consegue praticar. Sim. Eu tenho que me colocar no lugar do outro quando eu estou dando aula. Eu não posso me colocar no meu lugar que tudo para mim... O que é fácil para mim pode ser extremamente difícil para você. E vice-versa. É respeitar, né, o limite do corpo de cada um, né, mas saber que elástico mesmo tem a flexibilidade, o apelido dele já é sugestivo, né, elástico. Aí porque ele consegue fazer algo, nem todo mundo vai conseguir. E a capoeira é interessante, sabe por quê? O flexível depende do mais forte, do rígido, do bruto, né? O acrobático depende
do combateiro, do Sim. lutador, do chutador. Assim, o grupo da capoeira é um grupo que necessita da heterogeneidade. Tem que ser totalmente diferente. Porque se você for observar como a capoeira funciona assim, ó. Tem o que canta, tem o que toca, tem o que joga, tem o que bate maculelê, tem o que salta, tem que... A capoeira é isso. Nunca vai ter alguém que vai ser bom 100% em 100% tudo, né? eu acho muito difícil. Eu acho que você tem pessoas que passeiam bem em tudo com o tempo. Passeiam. Mas ele tem uma especificidade em uma coisa. Perfeito. Entendeu? É assim, eu sou oriundo de uma escola que a musicalidade é muito boa. Mas que musicalidade? A musicalidade da capoeira cancioneira, do recôncavo, aquela capoeira mais rural, né? Hoje a gente tem uma musicalidade mais metálica aí da capoeira, né? Com uns prolongamentos de vozes e tal. Diferente. A minha capoeira tem a capoeira musical que eu pratiquei, que eu me seduziu com o meu ouvido a vida toda, é uma capoeira bem mais cultural. É a capoeira que conta a coisa ali do dia a dia, do olaê, lailá, olelê, apanha a laranja no chão, tico-tico, entendeu? É uma capoeira mais bucólica. Sim. Hoje tem músicas de capoeira aí, meu irmão, que são verdadeiros poemas, né? Diferentão, né? E é massa. É massa. Mas você É falou, massa. né, mas até me vem, né, que hoje mesmo com essas músicas, com essas letras bem trabalhadas e tal, mas você vê que as cantigas que ficam é essas mesmo, as simples, Não né? tem jeito, não tem jeito. É o que toca você, velho. É o que a capoeira te toca. Capoeira é sentimento, cara. Enquanto não tiver... Ó, a partir do momento que o cara tá ali na capoeira por uma ação extremamente mecânica, ele perde o brilho da capoeira. Porque na capoeira, várias coisas acontecem na roda da capoeira porque você está envolvido em uma emoção, em um sentimento que faz com que as coisas aconteçam. Até movimentos corporais que você normalmente não faz, na roda você consegue fazer isso e você fala, caramba, velho. Como foi que eu fiz isso? Como é que eu consegui fazer isso? Por quê? Porque existe uma construção mental sua desses aspectos da capoeira que a roda possibilita que você realize, exatamente porque por causa daquela sinergia que a capoeira promove ali com a música, com a palma, com o couro, com a energia, com o astral. E como você vai pra roda também, que você sai de lá todo detonado, não tem astral nenhum. Tem. Entendeu? Tem roda que você fala assim, eu não deveria nem ter ido. Eu, perdi meu... Pô, dei mole. Alguma coisa disse que não era pra eu ter ido, eu fui teimoso e fui. Não é isso? Não tem isso? Você fala assim, pô, alguma coisa disse que não era pra eu ir, eu fui teimoso e fui. Tudo deu errado, eu fui. Tudo deu errado e eu ainda fui, entendeu? Então a capoeira é sinergia. Assim, a gente tá trabalhando com uma mônada ancestral. Sim. Não tem como você tirar a sinergia desses tipos de mônada. Não é matemático, pô. Não é o UFC que você vai entrar ali, o cara vai dar... Eu estudei o cara vai dar um murro, eu vou esquivar e vou... Não é matemático. Não é matemático. É improviso, cara. A capoeira é a arte do improviso. Quantas vezes você se livrou de uma coisa improvisando? Não tem como você entrar no jogo, já vou fazer isso, aquilo, porque não depende só de você, né? Você tá com outra pessoa ali, o companheiro vai fazer uma coisa e tem que encaixar algo, é algo bem... Uma vez, assim, bem novo, eu gravei uma frase de uma cara assim, e um mestre falou, não me lembro, me recordo, aí falou, mestre, o que é esquiva? É tudo que você faz, o golpe não pega em você. Objetivo e eficaz a resposta, né? E é verdade, pô. Quantas vezes você se esquiva se jogando no chão? Quando o golpe quando é impossível de esquivar, porque pegou você no contrapé, não sei o que lá, o que você faz? Vai tomar o golpe? Não, você vai dar um jeito. E parece até, mas que a gente tava até pensando nisso ontem, né? Porque ontem o nosso treino foi justamente voltado a isso. Sobre a questão de improvisação, de você receber um golpe ali e tem horas que você olha assim, pô,
Vou Parece fazer que o mestre quê? assiste a aula da gente. É. Vou fazer o quê? Vou tomar, vou jogar no chão, vou fazer o quê ali naquela hora ali? Você sabe o que é um improviso dentro da área motora que a gente faz, do movimento corporal? O improviso é todo gesto que o corpo faz de treino anterior que você já realizou. Tudo ali é memória. A gente tem uma memória cinética. Nosso corpo grava a memória. Então, se eu estou num momento fisicamente bem, meu corpo vai responder sinestesicamente sem eu ter feito nada previamente pensado. Mas a memória cinética está no corpo. Ele executa. Por quê? Porque quanto mais vezes você faz aquele movimento, mais aquele movimento faz parte da sua corporeidade, pô. Aquele movimento é uma marca registrada do seu gesto corporal. E gesto corporal, ele se responde instintivamente. Em um processo instintivo, você vai fazer alguma coisa que seu gesto corporal tem. Que é botar a mão no golpe, né? Dou um martelo, boto o braço. É um gesto corporal. Você não pensou ali. Ali você só agiu. Né? Por quê? Porque é uma coisa que, ao longo do tempo, foi construindo aquele repertório motor em você. Quer ver? Uma coisa fantástica quando você vê os mais velhos jogando, os coroas. Você fala, caralho, velho, que memória cinética linda desse cara. Às vezes ele nem faz o gesto, né? Mas ele percebe, ele dá a quebrada do corpo assim, ele não tem mais a habilidade motora para dar a quebrada que ele precisa dar, que é normal, né? Do envelhecimento. Mas você fala assim, tá com ele, a capoeira tá dentro dele. Tá dentro dele a capoeira. A sinestesia da capoeira tá dentro dele. Elástico teve a oportunidade de conviver no grupo Palmares e o Mestre Nô, velho, é uma mola da capoeira. Era uma mola da capoeira. O Mestre Nô tinha... Os gestos corporais deles eram fantásticos, entendeu? O Mestre Lázaro, são coisas que você, na capoeira, só vai aprender convivendo. Não adianta, você vai treinar 1000 vezes, não adianta, é a convivência. É o dia a dia, é a aproximação, é a relação que você constrói com aquele mestre, com aquela pessoa, com aquele indivíduo, que faz que você absorva um pouquinho daquele conhecimento corporal que aquele cara construiu durante vários anos. Isso fica mentalizado na cabeça da gente durante muito tempo. Muito tempo. Né? Eu que tive essa transição. Interessante, eu tava pensando aqui comigo agora, né? Nós estamos aqui fazendo esse bate-papo. O mestre Corcoran, ele vem da linhagem do mestre Nô, a gente também, de um outro processo. Sim. Aí o mestre Corcoran falou da Topázio, aí eu pensei, caraca, a Topázio também vem lá do mestre Nô, com outro processo totalmente diferente, né? E até hoje, né, em alguns momentos do jogo, eu faço alguma movimentação e pensei assim, isso aqui é da Palmares, isso aqui é da Palmares, porque tá encaixotado aqui ainda o corpo, né? A sinergia do corpo acaba respondendo por uma memória de... sei lá, 20 anos atrás. Sim, sim. E a memória tá guardada em algum arquivo aqui, né? Isso aqui é um arquivo, né? HD, tudo, né? O HDzão tá tudo aí. Quando você acessa a pasta certa, ela aparece, não é isso? Clicou na pasta, o HD aparece. Falar em passado, né, mestre? O senhor que já tem uma história muito boa na capoeira já há um tempo. Como é a visão do senhor da capoeira lá do seu início e da capoeira que a nossa cidade, que Salvador, vem praticando hoje? Você vê muita diferença? Você vê... Não, a capoeira evoluiu demais, cara. Você é louco. Assim, eu não sou cara saudosista, entendeu? Tem muita gente que fica preso no passado. Assim, a gente não deve viver, a gente tem que viver o presente. A única coisa que a gente tem certo na nossa vida é o que a gente tá vivo aqui agora. O passado serve para referenciar a nossa história, né? Construiu o Corcoran que existe hoje, foi o meu passado, construiu. Mas a capoeira hoje é muito mais fácil, pô. É muito mais fácil de aprender, muito mais fácil. Essa geração aprende capoeira em 1 ano, 2 anos, esses caras estão jogando capoeira, cara. A minha geração para jogar capoeira era 7 anos, 8 anos, porque pouco acesso à informação. Poucas técnicas de desenvolvimento, entendeu? Pouca progressão pedagógica. Hoje você pega um movimentozinho,
Você vai ali no YouTube, o cara tá o passo a passo do movimento. Verdade. Certo? Então, é muito mais fácil. Eu sou do tempo que aprendi os movimentos, olhava, registrava o movimento e ia pra praia para tentar reproduzir o movimento Na lembrança da cabeça. empiricamente, cara. Cientificidade zero do movimento. Até o corpo, do jeito que o corpo dá. Não lembra a música? É o jeito que o corpo dá. Sim. Era o jeito que o corpo dá. Hoje não, pô. Hoje eu dou aula de capoeira normal, né? Aí eu tenho uma turma de adolescente lá em Castelo Branco. 1 ano de capoeira, os caras dão um macaco, reversão pra frente, reversão pra trás. Os caras fazem o batido. Você é louco, que Mas 1 assim, ano de capoeira, quem quer fazer isso, Quanto velho? tempo eu demorei pra fazer isso? Entendeu? É muito mais fácil, pô. Claro, eles também tiveram a oportunidade de treinar com uma pessoa que sabe dividir o movimento, seccionar o movimento em vários... em uma progressão. Mas é muito mais fácil. É muito mais fácil. Eu demorei demais. Porque o conhecimento do corpo humano melhorou muito, principalmente as ciências do treinamento desportivo, né? O treinamento desportivo nessa época era zero. Você viu o futebol hoje, a velocidade que é, e o futebol como era antigamente. Então, o treinamento desportivo evoluiu muito. Quando você pega uma turma, o que é que você vai primeiro? No calo da sua turma. Qual é o seu calo? Não tem força física. Você vai trabalhar força. Não adianta, ele pode fazer o que quiser. Se ele não tiver força física, ele não realiza o movimento. Ele precisa de força física. A capoeira é uma atividade que requer muita força física. Dinâmica e estática. Que tem muitos movimentos que são estacionários na capoeira, né? De equilíbrio. Então, e precisa de força. Então, o que você vai fazer? Desenvolve a força do menino ali. Sim. E com o próprio movimento da capoeira, você não precisa ficar fazendo apoio, flexão, que nem a gente fez. Apoio, polichinelo, entendeu? Eu pego o menino ali, boto o menino... Eu dou uma aula pro menino só de queda de rim. Em 3 semanas o menino tá fazendo queda de rim. Entendeu? Porque o gesto corporal vem junto com a habilidade de ter a força. A gente primeiro ganhou força física para depois conseguir aprender o gesto corporal do movimento, porque a gente não tinha força. Aí fazia força como? Apoio, abdominal, calistênico pra caramba, né? E depois ia pro gesto. Não, hoje você consegue unir o gesto com o referencial físico que você precisa ganhar naquele movimento. Até periodizar e tudo. Né, periodizar. E você pode, antigamente assim, você sabe hoje que você pode treinar todo dia, poucas sessões por dia. Eu me lembro que eu treinava salto, eu passava o dia todo nas dunas, velho, treinando salto. Quanta lesão eu adquiri por causa disso. E hoje, você sabe que se você pegar um menino desse ali e botar 1h30 treinando todo dia, ele vai saltar mais do que eu, que ficava o dia todo treinando. Porque eu tinha um gasto energético incrível o dia todo. Ia ter um momento que eu já ia estar treinando por cima das articulações, o corpo, o músculo já, os fusos mitóticos já não estavam mais me defendendo, não sei o que lá, eu só estava esgarçando o meu corpo. Em overtraining. Overtraining o tempo todo. Quantos da capoeira antiga, né, tiveram essa lesão de joelho, ombro? Eu tenho, eu já fiz joelho, operei o quadril agora há pouco tempo, os 2 lados, Sim. já operei ombro. Então, tudo era treino demais, muito treino, pouca técnica, entendeu? Quando tinha lesão, não cicatrizava direito, não fazia o trabalho de cicatrização. Hoje eu faço fisioterapia continuadamente. Hoje eu vou para osteopata, não sei o que. Hoje eu me cuido. Se cuida. Mas também por quê? Porque demanda grana para você se cuidar desse jeito, né? Então você tem hoje, como é que o menino do gueto vai se cuidar da comunidade, né? Vai para fisioterapeuta, para um especialista de coluna, alinhar a coluna porque a vértebra rodou. Não, entendeu? Não tem, pô, não tem. Até hoje é a realidade da capoeira, né? Sim. Não tem. Se você for falar em alta performance, essa estrutura toda tem que estar com o cara, para ele ser um atleta de alta performance. Perfeito. Então o que acontece? Hoje o capoeirista tem alta performance, meu irmão, comendo ovo, arroz e feijão, sabe? Sem nenhum tipo de
sustentáculo ao redor dele, A gente entendeu? até falou isso aí com o Renato. Foi. Eu acho que o capoeirista, cara, ele tem que ser estudado. Verdade. O capoeirista tem que ser estudado. Porque o que o cara faz com a pouca estrutura que ele tem é fora do comum, velho. E para o que a gente faz, por nós já estarmos vivenciando a capoeira, nós não percebemos. Mas basta você ver a reação de quem não é capoeirista vendo o que a gente faz, que a pessoa fala assim, meu Deus, você faz isso? É isso mesmo. Aproveitando esse ensejo, mestre, que a gente está falando até sobre preparação física, hoje eu acho que a capoeira está passando por um novo momento agora e que está sendo muito assim, claro que isso já acontecia anteriormente, a gente vem conversando muito isso aqui nos nossos episódios, que é esse boom muito forte dos campeonatos de capoeira. Como é que o senhor vê essa linha tênue dos campeonatos, esse boom em relação à capoeira, à nova geração, a tudo que está acontecendo? Ó, eu acho bacana. Assim, eu tô vendo que a capoeira tá se movimentando para poder encontrar um novo nicho de mercado. Perfeito. O mercado do capoeirista, dos grupos de capoeira, é um mercado que superlotou, né? Então o capoeirista se manter só do trabalho que ele faz de dar aula ali da academia dele é uma coisa que caiu muito, né? Diminuiu, dividiu o bolo, né? Hoje a quantidade de pessoas trabalhando é muito grande, então quanto maior a oferta, menor a procura. Com certeza. Então não tem jeito. Então o que acontece? Eu acho super bacana os campeonatos de capoeira, mas o que é que eu vejo hoje? Critérios. Os campeonatos de capoeira não têm critérios Avaliativo que você fala. avaliativo do atleta treinar. Você vai na ginástica olímpica, o cara sabe o que é que ele precisa treinar. Você vai no atletismo, o cara sabe o que ele precisa treinar. O cara tá no skate, que é um esporte subjetivo igual a capoeira. O skate também é subjetivo, né? Porque o skate é movimento. Sim. Só que os caras já conseguiram. Tal movimento vale tanto ponto, tal movimento vale tanto ponto, aquele movimento, aquilo vale tanto ponto. Acabou, calculou, acabou. Não tem mistério. Você não vê ninguém do skate reclamando porque ele acha que a nota dele não foi condizente com o que ele executou. O surf, que é subjetivo pra caramba também, tá em um nível de competição que o cara, quando faz uma onda do caramba, ele já sabe que ganhou. Ele já sabe. Ele não precisa nem do árbitro. Né? Que ele, pô, esse cara pegou uma onda aí, velho, já foi. E o outro fala, porra. Tem que fazer melhor pra Sim. superar. O cara falou, não tem condições, o cara foi melhor que eu. Na capoeira, não. Na capoeira, eu acho que tem assim. A depender do campeonato que você vá, tem uma coisa tendenciosa no campeonato. Por quê? Porque a arbitragem no campeonato, ela tem que ser uma arbitragem profissional. E neutra, E né? de neutra, eu não posso chegar no campeonato, vou no campeonato de um cara lá e chego lá e o cara, qual que não dá pra ser árbitro do campeonato? Eu falei, me passe o regulamento. Perfeito. Me passe o regulamento do campeonato. Eu me lembro que eu fui árbitro de uma Copiúna de um amigo meu, o mestre Renato de Recife. Aí ele falou, pô, tô com a ideia de fazer a Copiúna, que é um campeonato da cintura dos balões da cintura desprezada do mestre Bimba lá, pá. Aí eu falei, massa, me passe aqui o regulamento direitinho e eu vou te passar. Conversei com o mestre Saci, que é o mestre da capoeira regional, o mestre do campeonato aqui e tal. Mas assim, não, Corcona, faça assim, faça assado. A gente foi lá pro campeonato. Às vezes, a pessoa que está disputando o campeonato não entende o que é que ele está fazendo no campeonato. E o regulamento que é transmitido para ele não é bem explicado. Entendeu? Porque, vamos supor, o cara chega ali, tá na capoeira regional, ele sai ali, dá um salto, dá um auco mortal. Não tem isso na capoeira regional. Não conta ponto. Aí a gente fala assim, aí no torneio a gente fala assim, beleza, você pode até fazer, mas isso não vale ponto, porque o que tá valendo ponto são as projeções. Os movimentos de projeção. E se você fizer as projeções, é a mesma coisa do campeonato, você vai fazendo um jogo ali de capoeira Angola. Aí você tem os movimentos que são possíveis, que estão
dentro do regulamento e o que não estão. Se você não detém conhecimento do regulamento e o árbitro tampouco, fica difícil. Vou botar ali porque aquele fulano tem não sei quantos anos de capoeira e tal, tem um conhecimento e tal. Mas ele tá na capoeira dele. Você tá na sua capoeira. Quando eu vou para uma capoeira desportiva, eu tô regido por regras. Então a capoeira desportiva, nossa, tem que amadurecer. Sim. Precisa desse processo de amadurecimento. Congresso técnico, estudo, mesas, entendeu? Conversa. Como a capoeira tem muito assim, eu sou árbitro e meu aluno está competindo, eu não posso ser árbitro do meu aluno. Eu tenho que ter um corpo de árbitro muito maior do que aquela quantidade. Não pode ter uma quantidade de árbitros fixas, entendeu? Outra coisa também que eu acho assim, eu sou de Salvador, aí tá competindo um cara de Salvador e um cara de Rio, e eu tô arbitrando o cara do Rio e sou contra um cara de Salvador, possa ser que eu seja tendencioso. Até porque, né, mestre, até se você for justo ali, como o senhor falou da questão do aluno do senhor, até mesmo se o senhor for justo, o senhor vai estar sendo errado depois, né? Sim, eu acho que assim, tem que amadurecer. Sim. É um processo bacana, tem que amadurecer. E, assim, e tem que entender o campeonato é em que toques da capoeira? São muito grande, são muito pequeno, ritmo de Angola, entendeu? Vai ser da regional, a regional mesmo, porque a regional do Mestre Bimba é um berimbau e 2 pandeiros. A capoeira regional do Mestre Bimba. Eu sei que tem grupos de capoeira que tem 3 berimbau e toca São Bento Grande de regional nos 3 berimbaus, mas não é a capoeira do Mestre Bimba. Então o cara que vai competir, ele precisa dessas informações para saber o que pode e o que não pode. Tem os critérios, né, mestre? Critério, eu acho que você assim, eu tenho até gente do meu grupo que foi competir. Eu falei, me pergunte qual é o regulamento e me mande. Aí, não, mestre, não saiu o regulamento até hoje. Eu falei, então vocês vão competir em uma coisa que não tem idoneidade nenhuma. Tem algumas federações que estão tendo o curso para árbitro de campeonato de capoeira. Não sei se eu já Olha só, a gente tem aqui na Bahia a Federação Baiana de Capoeira, que é ligada à Confederação Brasileira. O campeonato de capoeira sempre existiu. Desde a época do Mestre Bimba. Árbitro... Sempre existiu. Eu sou árbitro da Federação Baiana. Aí, ó. Eu tenho curso de saber árbitro. Isso aí, né? Eu tenho curso de árbitro e a gente teve... como é o nome daquilo? Quando você... Reciclagem. A gente teve reciclagem esse ano passado. Mas muitos campeonatos não colocam árbitros que tenham esse curso. Mas assim, eu tenho arbitragem da Confederação Brasileira, que é ligado ao COB. Não, eu tô falando, tipo... Só que esses campeonatos que estão tendo são ligados a outras instituições. E aí eles já criam outras regras. É isso que eu tô falando, tipo, chamam mestres por nome, assim, mas que não tem o curso de arbitragem. Eu acho assim, aquele campeonato que está sendo realizado, ele tem que ter um curso de arbitragem antes do campeonato. E aí, quem fez a arbitragem, tudo direitinho e tal. Acho que se é para se profissionalizar, o árbitro está sendo remunerado, né? Sim, e essa questão até que o senhor falou que eu mesmo não sabia, né? Não sei se vocês sabiam sobre a questão do curso da confederação. Tem. Eu já sabia que eu já tinha conversado com o mestre, já tinha batido tem a federação. Assim, eu fui campeão brasileiro aqui pela Confederação de Capoeira em 2012. Eu competi. Eu fui campeão brasileiro na minha categoria na época. E depois eu comecei a ser árbitro, tal, participar. Uhum. Eu nunca fiz muita questão de ser árbitro. Eu acho um trabalho bem exaustivo. Sim. A arbitragem. Porque se você vai trabalhar com a arbitragem, você tem que ter uma concentração muito grande ali naquilo que você está fazendo. Você vai arbitrar ali quantos jogos no dia, velho? É muito jogo, velho.
É muito jogo, então você tem que ter uma equipe Vai de jogar. arbitragem, não é só o árbitro que tá ali na hora. Tem que Tem ter os ali jurados. atrás, né? Assim, Os auxiliares, no que eu tô sim. acostumado, tem um cara ali auxiliar que tá computando a nota ali ao mesmo tempo. Não tem uma nota só, no nosso são 3, no que eu sou acostumado são 3 árbitros. Aí soma a nota dos 3 árbitros para dar a nota do jogo daquela pessoa. Então não fica só a meu critério ali a nota, entendeu? Sim. A nota fica o critério pré-estabelecido. E na arbitragem que eu tenho conhecimento, tem a área em que você tem que jogar dentro daquela área delimitada, que é um raio. São 2 raios de jogo, um raio para capoeira Angola e um raio maior para capoeira regional. Aí o cara joga no estilo da capoeira Angola, com 3 birimbau, pandeiro, tudo. Aí joga regional do mestre bimba, 1 birimbau, 2 pandeiros, entra de AU. Segue os rituais, sem abrir mão dos rituais da capoeira. E é uma capoeira mais ligada que eu conheço, porque não tem muito espaço, o raio é pequeno, então se você sair do raio, você é penalizado. Acho que se você sair do raio 3 vezes da área de luta, 3 vezes você perde ponto. Se você pisar fora 3 vezes, você perde ponto. Aí você é, como é o nome? Penalizado. É penalizado. E você ali toda hora ali. Se você tomar advertência, é anotado. Entendeu? Ah, tomou. Esse aqui empatou, mas você teve 2 advertências. Quem ganhou foi ele. Porque você teve 2 advertências. Porque você passou da área da luta. Então, é uma área, assim. Assim, lá no campeonato que eu tô acostumado, não tem ponto para acrobacia. Então as acrobacias não valem ponto, é o jogo. Sabe? É o jogo. Entrada, saída, queda, rasteira, golpe encaixado. Não vale dar golpe com contundência. Assim, eu posso dar um martelo, mas eu não posso pegar o martelo, você esquivar e eu descer o martelo no seu rosto. Eu tenho que dar o golpe. Se pegar o golpe, não foi intencionalidade, foi falta de esquiva. Nesse campeonato eu estou acostumado, né? é consequência do jogo. E o golpe não são deferidos com agressividade, assim, com explosão Já é de chutar, tendencioso, né? para machucar. Então, assim, você dá o golpe, bateu. Mas, assim, nesse campeonato que a gente vê, acontece do golpe pegar, mas você vê que se não foi. E já vi desclassificação porque o cara chutou com vontade de chutar, entendeu? Então depende do campeonato. Esse campeonato que eu tô já acontece há muitos anos, então tem muito árbitro. Tipo, no campeonato brasileiro que eu participei, alguns, tinha muito árbitro. Então, vamos supor, a Bahia ia jogar, não tinha um árbitro da Bahia na bancada. O árbitro era de outras regiões. Vamos supor, Bahia e São Paulo. Aí o árbitro era Paraná e Sergipe. Troca. Isso é muito importante. Entendeu? Muito. Toda vez que ia jogar. Aí o cara do Sergipe ia competir, o árbitro de Sergipe não sentava na bancada. E nem podia ficar na área de arbitragem. Ele, naquele momento, ele era afastado para outro espaço. Recentemente eu participei de um campeonato, né? E a Guerreira estava até lá participando também. E foi uma coisa muito evidente, né? Porque os árbitros, eles estavam em coerência com as notas, porém, tinha uma dessas pessoas que estava lá com o jurado que, por ter amizade com uma das mestras lá, e a pessoa que estava lá participando, competindo, a filha dessa mestra, notoriamente deu para perceber que ela deu favoritismo. E era algo tão discrepante que até o organizador do evento ficou, caramba, mas por que ela fez isso? Talvez por não ter esse cuidado de, pô, fulano é amigo de ciclano, então não dá para eu deixar essa pessoa avaliando aqui. E ela foi, assim, muito tendenciosa e não infeliz. foi a primeira vez, né? Não foi a primeira vez. E, assim, isso pra mim, eu até conversando com outras pessoas, eu falei, isso não prejudica, ela não tá favorecendo essa pessoa que tá jogando, ela tá prejudicando a capoeira. Porque a partir do momento que ela se trata como jurada, né? Tá ali julgando, avaliando um jogo e ela age dessa maneira, pra mim ela tá prejudicando toda a imagem que a capoeira tá tentando construir, ainda que nesse processo que eu acredito que daqui, né, mesmo com esse boom vai levar alguns anos ainda para se organizar, mas quando ela faz isso a gente acaba ficando um passo mais atrás. E era algo tão discrepante, né, porque nesses campeonatos que
que eu vinha participando, tem a questão do solo, né? Sim. Movimentação do solo, acrobacia e tal. E teve um exemplo, teve uma pessoa de lá do grupo que participou, não por ser de lá do grupo, mas nós sabemos que ele é muito bom de acrobacia, que ele levou uma nota baixa, que foi uma nota igual a um camarada lá que foi muito ruim na performance. Que não conseguiu nem fazer o movimento. Que não conseguia nem fazer a movimentação e ela deu a mesma nota e a outra pessoa ela favoritou. Então, por talvez não ter essa clareza sobre quais são os critérios e de que maneira vai ser avaliado, é que acaba gerando, acho que essa bagunça, né? Acho que a palavra mais coerente pra gente aplicar é essa, bagunça na hora de você avaliar. Eu acho que a gente está no impasse que é do profissionalismo do campeonato. O campeonato tem que se profissionalizar. Qual o ponto que essas competições têm que se profissionalizar no seu sistema avaliativo? E foi uma coisa que o senhor falou, né, mestre? Sobre a questão de quem vai julgar aquilo ali, né? Quem vai ser o jurado. Porque não adianta um aluno meu, um conhecido meu, tá ali competindo, que eu vou estar ali como jurado. Sim, verdade. Então sempre tem que ter a questão do auxiliar, porque se tem uma pessoa ali que é ligada a minha, não. Então vamos pegar os auxiliares, colocar ali naquele momento ali para poder estar julgando. Eu não me tiro, não, assim, eu acho que a possibilidade de você ser tendencioso é muito grande. Sim. É muito grande, você tá ali na arbitragem, aí tem um amigo seu ali competindo, um cara ali conterrâneo seu ali, e o outro, pô, de certa forma é difícil para mim também. Sim. A imparcialidade. A imparcialidade é uma coisa difícil, né? O ser humano ser imparcial é muito difícil. Então, já que a gente já sabe dessa fraqueza do ser humano, vamos criar estratégias para poder não precisar passar por isso. Então, o que a gente faz? Troca. Tem um corpo de arbitragem maior, com pessoas que não têm muito conhecimento não tem relacionamento com aquele outro, bota outro árbitro. Entendeu? Falar, não, Corcoran, você é de Salvador, esse cara é de Salvador, vem pra cá. Quem vai agora é outra pessoa de outro estado vai aí arbitrar isso aí. E que os critérios avaliativos sejam claros, né? Tanto pro atleta e questionáveis jurado, como em um campeonato. Porque assim, qualquer campeonato você pode impetrar uma ação para rever a nota. Você pode chegar lá, eu sou técnico aqui da equipe, eu sou o coordenador técnico aqui da equipe, eu pontuei aqui as ações do meu atleta e não achei que foi condizente com a nota que ele tomou. Eu queria que a comissão de arbitragem fizesse uma revisão dessa nota aqui, toma aqui minha ação aqui questionando a nota. É uma coisa profissional, sem briga, sem nada. E até se sentir prejudicado também, né? Me senti prejudicado pela nota, porque a gente calculou aqui pelos critérios técnicos que a gente está aqui, eu queria entrar com essa ação aqui. E até o final até o julgamento aqui desse negócio aqui, desse campeonato, eu queria uma resolução. Sim. E a arbitragem pegar lá uma câmera e rever o jogo e falar realmente o jogo, a arbitragem o atleta foi prejudicado pela arbitragem. Sim. Entendeu? O árbitro como tem no futebol, né? Você não vai poder pitar tantos jogos, você tem que fazer uma reciclagem. Concordo. Entendeu? Sei. O árbitro, você vai ter que passar por um processo de reciclagem, de arbitragem, porque nós denotamos aqui que teve muitos erros de arbitragem vindo da sua parte e tal. E isso prejudicou o atleta. Porque uma coisa é você competir e, sei lá, eu jogo com elástico, a gente faz um jogo muito bom, então fica difícil até de a gente saber quem foi que ali naquele momento jogou. Então, um ou outro ganhar por uma besteira de um de outro. Agora, a discrepância é muito grande, é difícil, cara, né? Às vezes a discrepância é muito grande. E os critérios, né? Porque vale galopante, não vale galopante, vale agarramento, não vale agarramento, é capoeira, é Angola, é regional, é o que, na verdade, esse campeonato aqui? Que estilo eu vou jogar, entendeu? Então a gente tem que ter esse estudo. O atleta, ele treina de acordo com o regulamento. Perfeito.
Perfeito. Entendeu? O atleta tem que treinar de acordo com o regulamento. Se o regulamento não é claro, abre margem para acontecer várias coisas dentro daquela Sim. daquela Eu acho competição. Que é isso que falta. Tem grandes eventos de capoeira aqui que fazem campeonatos aqui em Salvador, aqui na Bahia, no Brasil em geral. Mas o que falta é isso, essa clareza no regulamento, nas regras, para que fique bom para todo mundo, até que para quem está assistindo, quando as pessoas que estão assistindo, até quem não é capoeirista, se você passa lá, fala um pouquinho das regras, a galera vai entender quem ganhou. Se ela tem um pouquinho de conhecimento. Sim. Então, eu acho que essa clareza tem que ser importante. E a gente tem que se preocupar com isso, é o seguinte, eu tô fazendo um torneio, eu tô fazendo esses campeonatos, tem que ser bom para quem? Para o público. Você não tá fazendo para você só, pro capoeirista. Você tá vendendo um produto. Então, aquele produto para ser vendido, ele tem que ser bom para o público. Por que eu paro para assistir um campeonato de skate? Entendeu? Por que eu paro para assistir um campeonato de surf? Por que eu paro para assistir uma partida de futebol? E por que o próprio capoeirista hoje não para assistir um jogo de capoeira? O próprio capoeirista hoje não é aquele cara que assiste a capoeira o tempo Do todo. início ao fim, né? Ele Não assiste assiste. só Essa aquele específico. Ali, sim. Por quê? Porque possa ser que a capoeira tá perdendo essa capacidade de ser atraente. Aí eu volto lá pra antigamente. Pô, eu ia pro evento de capoeira pra ficar só vendo os jogos acontecendo. Quando era novo, não tinha oportunidade de estar ali jogando, porque a roda de aluno era uma coisa, né, Quase rápida. não tinha nos eventos. Aí quando você tinha os jogos ali dos grandes mestres de capoeira, você ficava ali, porra, cada jogo massa, velho. Sabe? Cada jogo bonito de ver, um entrava, outro dava rasteira, outro levantava aí e tal. Então, tem que ser atraente. Sim. Porque eu sou o consumidor daquilo, porque eu era o cara que pagava a mensalidade, eu que estava matriculado. Então, se eu tenho ali uma atividade que é legal, que é massa de assistir, pô, eu ficava na capoeira o dia todo, velho. E hoje em dia, o próprio capoeirista não frequenta as atividades da capoeira. Ele pratica a capoeira, mas ele não vai. Ou pode até ir, passar um tempinho ali só 5 pra fazer segundos e vai embora. Tira uma foto, tira selfie pra postar. E o próprio aluno seu, quando vai com você, ele chega assim, pô, mestre, tenho que ir, que eu tenho um compromisso, não sei o que, não é assim? Sim. Você vai com seus alunos ali, dá um horáriozinho ali. Por quê? Porque fica repetindo as mesmas coisas o tempo todo. Aí quando você vai fazer, tipo, uma atividade que tem uma aula, e a aula é interessante, pô, você faz a aula toda Fica do até o cara, né, final, velho? sim. Aí você vai numa aula que... Qual o objetivo de uma aula? Movimentar o corpo. Eu sou, cara, extremamente... Aula é aula, palestra é palestra. Aí tem cara que dá aula, transforma a aula em uma palestra. Ele fica só conversando, e pouca aula. Aí o cara que tá ali, doido, um aluno novo. O que é que aluno novo quer, velho? Dá pernada, velho. Quer suar, Quer suar, velho. O aluno novo quer dar pernada, ele quer... Sim. Ah, não, o mestre disse que é pra dar um martelo, o outro entrar na rasteira, aí vamos lá e fazer atividade e tal, e troca de dupla e faz... Sim. É isso, entendeu? Então, você entendeu o que é que você foi chamado pra quê ali. Então, o campeonato, acho que precisa isso, critério. Assim que essa chave do critério foi encontrado, talvez a própria capoeira possa achar esse recurso com pessoas que já fazem campeonato em outros esportes, pô. Sim. Entendeu? Em outros esportes similares à capoeira, entendeu? E achar uma chave. Eu me lembro que a ginástica olímpica era extremamente subjetiva, né? Porque os saltos e tal. Hoje não, pô. A ginástica olímpica é toda certinha, né? Linheiro. Não tem como errar, não erra. Não erra a ginástica olímpica. Verdade. E avalia movimento acrobático, velho. Que é difícil. Aí eles têm até a dificuldade do movimento. Eles, né? Eles. tem uma pontuação diferente. Falam, não, esse Que é uma aqui coisa o difícil, nível de sim. dificuldade desse salto é maior do que o do salto anterior Sim. e tal. Então esse aqui ganha 0,10 a mais do que porque executou um salto. Então a capoeira precisa disso. De critério Perfeito. legal. Se botou critério legal, vai embora. Perfeita a colocação. Mestre, aproveitando o ensejo,
que é que vai ter de movimentação da Guerreiros aí nos próximos meses? O senhor que já fez até, pra vocês que não sabem, mas faz até roda de 24 horas, viu? A capoeira da madruga, né? Não são da 24 madruga, horas. né? Capoeira da madruga, é A gente verdade. tem um projeto que acontece chamado Capoeira da Madruga, que a gente faz normalmente de 2 em 2 anos no nosso evento, que os cursos começam meia-noite e terminam às 6 horas da manhã. Nossa. Entendeu? Aí a gente bota lá a atividade dos cursos. Então o cara vai lá, vai fazer curso. Aí a gente disponibiliza lá para os participantes sopa, café, frutas, entendeu? Aí durante a madrugada inteira tem atividade. E não para, é atividade intensa. A gente pega os oficineiros, as pessoas que vão dar as aulas e divide as equipes lá. Ele dá... Ó, galera graduada treina com fulano agora, galera mais intermediária com cicrano, galera mais... E roda. Toda vez que acaba uma atividade, roda. Toda vez que acaba uma atividade, roda. E de 6 horas da manhã, a roda come no centro para terminar a atividade. É um dos projetos que a gente tem dentro da capoeira da gente. Na verdade, a gente tá realizando algumas sequências de eventos pequenos, que são os eventos da comunidade. Agora, sábado, agora a gente vai fazer um evento em Sussuarana. Agora, final de maio, início de junho, a gente vai fazer um evento da galera de Castelo Branco, do Trobogi. E aí, vou fazer uma galera do Alto do Cabrito também. Eu estou fazendo essa sequência que a gente está se preparando para o evento grande do grupo também. Que agora a gente tem uma galera aí que vai se formar para professor, para contramestre, para formado. Então, a gente está preparando essa atividade aí maior. Quando tiver próximo, passo a programação para vocês divulgarem aí pra gente. Vai estar lá fazendo a cobertura. Fazer a cobertura da atividade pra gente aí. E a ideia é essa, né? Fazer com que a capoeira tenha essa verticalização, essa visibilidade maior. Sim. Que Salvador... A gente fala muito de capoeira da Bahia, né? Mas a gente tem que entender que a capoeira aqui em Salvador é uma coisa... A Bahia é muito grande, né? A Bahia é muito grande. Eu sempre me corrijo quando eu falo assim... Ah, você é da Bahia? Eu falo, não, eu sou de Salvador. Uma cidade da Bahia. Mas a capoeira da Bahia é muito grande. A capoeira o estado da Bahia é imenso. Então, a capoeira de Salvador... tá precisando de mais movimentação, entendeu? Precisa realmente. A capoeira de Salvador, a gente, enquanto capoeirista, precisa isso. A gente tem que ter essa capacidade de novo de encantar novos adeptos da capoeira. Uma coisa que aconteceu muito na capoeira, que a gente perdeu há muito tempo, a classe média não pratica mais capoeira, cara. Entendeu? A gente tá perdendo praticantes. Sim. Aí... E eu pergunto assim, por que a gente está perdendo esse praticante? É a grande interrogação, né? Será que é o advento das lutas? É o crescimento das aulas de jiu-jitsu, de MMA? Ou por que será? Não sei. Eu acredito assim, ó. A gente tem que entender o que o nosso cliente precisa da capoeira. O que ele busca, né? A capoeira é uma excelente atividade física. E às vezes a gente vende a capoeira só como luta. A gente não vende a capoeira como uma luta que o seu treinamento é um treinamento desportivo que vai fazer com que o cara que precisa emagrecer, emagreça sem se lesionar. Que o médico possa praticar e no outro dia ele precisa da mão para operar. Que o advogado que vai trabalhar não pode chegar com o olho roxo no tribunal. Você entendeu? Então a gente precisa novas estratégias da capoeira, sabe? Eu vejo o boxe aí, o boxe voltou com a força total, né, velho? O boxe na academia. Muita gente hoje faz personal de boxe. Já viu? O personal... Eu não vejo o capoeirista com personal de capoeira. Personal capoeira, né? Claro. Se eu tenho um cliente que é médico, ele não pode treinar a qualquer horário e a gente pode botar ele para fazer um personal com você e você cobrar lá seu valor de personal com ele. Mas você vai chegar lá e vai fazer o que com ele? Porque o cara do boxe não vai chegar lá e vai botar o cara para trocar luva com o outro, né? Uhum. Ele vai usar as ferramentas do boxe para desenvolver o treinamento físico do cara. E a capoeira, velho, tem alguma atividade, tem alguma luta que faz o que a capoeira faz? Nenhuma, cara. Então a gente tem que achar esse novo mercado da capoeira, sabe?
pegar esse público para voltar para capoeira, uma capoeira mais descompromissada. Acho que a capoeira entrou num viés de muito compromisso. O cara entra na academia, o professor, o mestre, o professor já tá pensando se o cara vai ser discípulo. Não é isso? O cara já tá pensando se o cara vai ser discípulo, cara. Não, aqui você tem que treinar, vai chegar, em 5 anos você vai ser isso, você vai chegar a monitor, a instrutor, entendeu? Às vezes a pessoa só quer praticar, né? E o praticante? Eu entrei na condição de praticante, eu me tornei capoeirista por intempéries da vida. Porque o que é um mestre de capoeira? É o capoeirista que não desistiu. Só ele, não é verdade? O mestre de capoeira é o capoeirista que não desistiu, pô. Não adianta ficar forçando, né, mestre? Você vai falar, não, que eu quero ser mestre. Eu queria ser mestre nada. Meu sonho na capoeira era um dia pegar a corda azul de formado, só isso. No dia que eu formar na capoeira, eu paro. Porque os formados jogavam muito, pô. Né? Os formados pulavam, davam salto mortal, faziam um bocado de coisa. Eu falei, rapaz. Então, hoje a gente enche o garoto de compromissos com a capoeira. E a parte lúdica do processo? Tem que se divertir, rapaz. Capoeira é uma grande diversão, que é brincadeira de nego fugido. Entendeu? A gente tem que botar esse aspecto lúdico da capoeira para que ela se revitalize dentro do processo. E aproveitar grandes profissionais hoje que são capoeiristas. A gente tem um advogado capoeirista, professor de educação física capoeirista. Pensa aí, velho, que diversidade que a gente tem hoje de pessoas que trabalham com capoeira e têm outras capacidades adquiridas no decorrer da sua trajetória que podem ser aglutinadas à capoeira e a gente não utiliza. Né? A gente não utiliza. Aí quando a gente vai pra capoeira, liga a mônada do capoeirista só. Bora, ginga, companhia, benção, martelo, pá. Não tem. Parece que tá no quartel, né? Não tem a malemolência do processo. A ginga é uma possibilidade tão boa de treinamento físico, né, velho? Só de ginga. Bota o cara pra gingar em várias posições aí em 15 minutos. O cara morre, cara. O cara morre. Gasto calórico. Eu tava dando aula no condomínio ali pra uma galera aí mais velha, de médico, não sei o que lá. Pô, o cara chegou pra mim, em menos de 2 meses, o cara chegou pra mim e falou assim, mestre, a capoeira é fantástica. Eu entrei, tava com açúcar alto, com colesterol, não sei o que lá. Em 2 meses eu baixei todos os meus níveis. Coisa boa. Que eu falei pra ele, a gente vai fazer uma capoeira funcional, tá? Aqui vai ser uma capoeira funcional. A gente não vai ter essa necessidade da capoeira como o aspecto cultural, cheio de regras. A gente vai ter uma capoeira funcional. A gente vai usar a capoeira com todos os seus rituais direitinho, mas ela é uma capoeira que não vai parar. Você vai treinar capoeira durante 50 minutos ininterruptos. Claro, a gente vai oscilar as intensidades. Vai ter momento, vou botar uma intensidade maior, uma intensidade menor, controlar. E foi ótimo. O cara tá apaixonado pela capoeira. O cara tá apaixonado pela capoeira. Por quê? Porque a capoeira melhorou os níveis dele e ele hoje é um cara que pratica a capoeira da cultura comigo. Ele vai pras rodas, ele vai pros lugares. Ó, no último evento, ele pegou o mestre no aeroporto pra mim, pegou o mestre Tapuã, levava, fazia as coisas. O cara gosta da capoeira. E esse cara nunca vai ser um mestre de capoeira. Porque ele é um médico famoso, tem clínica, tem várias responsabilidades. Ele não tem tempo para dar para capoeira. Não é a capoeira. Mas ele é um capoeirista que está ali 2 vezes na semana praticando a capoeira dele. Show. A gente sempre finaliza aqui com uma pergunta, mestre, mas o senhor trouxe uma resposta tão rica que eu acho que essa pergunta, ela de fato já foi respondida, né? Eu acho que esse bate-papo ele foi muito enriquecedor para todos nós e principalmente para quem vai assistir esse episódio. Diante disso, em nome do Pod Ginga e todos nós, a gente quer agradecer muito mesmo por esse bate-papo. Esperamos em outra oportunidade trazer o mestre pra gente continuar aqui. Se deixar aqui, a gente vira o Pod Ginga da madruga, né? A galera também que quiser saber um pouco do mestre, deixa aí, mestre, suas redes aí pra galera. Galera, quem tiver interessado aí, tem o Capoeira Guerreiros,
capoeira.guerreiros, no nosso canal lá do Instagram. E tem o Corcoran _ Guerreiros também, que é a minha página no Instagram. Quem tiver a fim de ver lá nossas atividades acontecendo, participar, realizar uma oficina, fazer uma atividade, estamos aí. Eu queria deixar uma mensagem muito bacana aqui para vocês com essa questão da capoeira, né? A gente entender que a gente está passando por um momento na sociedade que é importante a gente estar evoluindo em pautas muito pertinentes na nossa sociedade, que são pautas de respeito ao outro, sabe, velho? A gente precisa respeitar o indivíduo independente de qualquer coisa. E eu sei que essa sociedade que a gente foi criada, né? Uma sociedade racista, patriarcal, machista, sexista. A gente tem várias coisas aí para poder estar vencendo dentro dessa nossa formação homofóbica, né? Então eu acho que é uma grande oportunidade a gente tá aprendendo a respeitar a diversidade. Acho que a gente precisa muito nesse momento aprender a respeitar a diversidade, independente até de minhas posições em relação ao outro, mas eu tenho que ter respeito pelo outro. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente só cresce como indivíduo a partir do momento que a gente entende que a gente veio para aqui para amadurecer também. A gente não tá aqui só para jogar capoeira, para poder criticar as pessoas, mas também a gente amadurecer como ser humano. Então, eu deixo essa mensagem aqui pra gente, nesse mundo tão globalizado, que aparece tantas divergências hoje de opinião, né? Tanto radicalismo, a gente entender a respeitar a diversidade. Perfeito. E agradecer ao Pod Ginga aí pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse bate-papo descontraído sobre nossa arte mãe capoeira. A gente que agradece. Não esquecendo, né, do nosso evento em julho. Sim, o Ieberimbau Capoeira Festival esse ano vai estar acontecendo nos dias 19, 20 e 21 de julho. Na próxima semana, no nosso próximo episódio, nós iremos passar tudo que você precisa saber para participar da nossa festa. E a gente vai aproveitar também e divulgar as festas do Mestre Corcoran aí, para que vocês possam chegar firme nessas movimentações. Me sigam lá na rede social. Com certeza. Show, galera. Valeu, galera. Valeu.